Antes de se tornarem superestrelas globais da WWE, muitos desses nomes não estavam sob os holofotes, mas sim no meio da vida cotidiana. Alguns trabalhavam à noite, outros se esforçavam fisicamente até a exaustão. Alguns vestiam uniformes que nada tinham a ver com wrestling. Eram empregos que poucas pessoas associam à fama, títulos ou arenas lotadas. Mas foram exatamente esses anos que moldaram seus caracteres, sua fome e sua vontade inabalável de nunca desistir. O que leva uma pessoa a continuar sonhando depois de um longo dia de trabalho. E como é começar lá de baixo, quando ninguém acredita em você? É exatamente aqui que nossa lista começa. Vamos com a top list número 1, uma história que mostra o quão próximos o fracasso e a grandeza às vezes estão. 1. Batista. Antes de o nome. Batista ecoar pelas arenas da WWE, a vida de Dave Bautista estava longe de fama e glamour. Crescendo em um bairro de Washington, D.C., marcado pela pobreza, violência e criminalidade, ele lutou para sobreviver desde cedo. A comida não era garantida, as perspectivas eram poucas. Na juventude, ele tomou decisões erradas, se envolveu em brigas de rua e cometeu pequenos furtos, não por orgulho, mas por pura necessidade. Mais tarde, ele admitiu abertamente que era um garoto difícil na época, preso em um ambiente que mal deixava espaço para a esperança. O ponto de virada foi brutal. Depois de uma briga séria, Batista foi parar na prisão. Esse curto período atrás das grades se tornou um choque. Ele percebeu que sua vida estava indo para um beco sem saída se continuasse assim. Após ser libertado, ele procurou uma saída e a encontrou no treinamento. A academia se tornou seu refúgio, um lugar onde ele transformava raiva, frustração e autocrítica em força muscular e disciplina. Seu físico acabou lhe rendendo trabalho como segurança em boates. Mas mesmo lá, o passado o alcançou. Mais um confronto levou à prisão e a uma proibição de trabalhar. O que parecia um novo revés tornou-se o rumo decisivo. Batista se voltou para o fisiculturismo, encontrou o caminho para o treinamento de wrestling e não desistiu, apesar da rejeição da WCW. De um garoto que roubava para sobreviver, ele se tornou um multicampeão mundial. E mais tarde, até um aclamado astro de Hollywood. Quão tênue é, então, a linha entre a queda e a lenda. 2. John Cena. Antes de John Cena se tornar o rosto da WWE e escrever história com a frase "You can't see me", ele estava ao volante de uma limusine. Sim, uma limusine. O futuro 17 vezes campeão mundial trabalhava como motorista e levava hóspedes a aeroportos, hotéis e eventos. Mas o próprio Cena admitiu mais tarde, rindo, que era totalmente inadequado para esse trabalho. Criado em West Newbury, Massachusetts, ele conhecia poucas ruas. Não havia GPS na época. E seu senso de direção o deixava na mão regularmente. Inúmeras vezes ele se perdia, chegava atrasado ou fazia com que passageiros perdessem seus voos. Cena contou mais tarde que muitas vezes levantava a tela de privacidade no carro para que ninguém visse o quão nervoso ele ficava ao volante. O que soa como uma anedota engraçada foi para ele uma experiência desanimadora. Ele rapidamente percebeu que esse trabalho não tinha futuro para ele e que ele queria mais da vida do que viagens intermináveis sem destino. Já naquela época, Cena vivia para o treino. Ele trabalhava de manhã cedo até tarde da noite, passava cada minuto livre na academia e até usava vestiários e chuveiros como um segundo lar. Um dia, alguém o abordou lá e fez uma pergunta simples: "Por que você não tenta o wrestling?" Esse momento mudou tudo. De um motorista de limusine sobrecarregado, ele se tornou um dos maiores ícones da história da WWE. Fica a pergunta: o que teria acontecido se ele nunca tivesse ouvido essa única pergunta? 3. AJ Styles. Antes de AJ Styles ser celebrado mundialmente como um dos melhores wrestlers tecnicamente de todos os tempos, Alan Neil Jones cresceu em condições difíceis em Gainesville, Geórgia. Sua família vivia na pobreza.
o pai lutava contra problemas com álcool e a casa era marcada pela incerteza e pressão. Desde cedo, Ajol percebeu que nada lhe seria dado de graça. Para sobreviver e não desistir de seu sonho de wrestling, ele aceitava qualquer trabalho que surgisse, não importa o quão duro ou mal pago fosse. Ele carregava mercadorias em armazéns, cortava grama para vizinhos, entregava água e fazia longas viagens como motorista de caminhão. Por um tempo, ele até trabalhou como motorista de ambulância, um emprego estressante com muita responsabilidade e pouca segurança financeira. Cada dólar contava, pois esse dinheiro financiava seu treinamento de wrestling. Muitas vezes, AJ lutava em pequenas e vazias arenas ou antigos armazéns, sem público, sem aplausos. Mas para ele, cada luta era um passo adiante, não importa o quão insignificante fosse o palco. Muitos não acreditavam no garoto magro de uma cidade pequena, mas AJ persistiu, abriu caminho pela cena independente e depois fez um nome para si na TNA. Em 2016, finalmente veio sua estreia na WWE. De um garoto que aceitava trabalhos pesados para salvar seu sonho, ele se desenvolveu em um multicampeão. Quanta resistência é necessária para não desistir, apesar de anos de dúvida? 4. The Bella Twins. Antes de Nikki Bella e Brie Bella se tornarem nomes conhecidos na WWE, elas levavam uma vida que estava longe do glamour e dos grandes palcos. Criadas no Arizona, com raízes mexicanas e italianas, ambas sonhavam cedo com uma carreira no show business. Após a formatura, elas se mudaram para Los Angeles, convencidas de que seu futuro seria decidido ali. Mas a realidade era dura. Em vez de conseguir papéis e contratos, a princípio era apenas uma questão de pagar o aluguel e não desistir. As gêmeas trabalhavam como garçonetes no Mondrian Hotel, em West Hollywood, um ponto de encontro popular para celebridades. O trabalho exigia tudo delas: longos turnos, móveis pesados, hóspedes exigentes e constante pressão de tempo. Além disso, elas pegaram empregos extras em uma loja de bebidas e trabalharam como bartenders para complementar sua renda. Brie disse abertamente mais tarde que elas faziam tudo o que era necessário para sobreviver. Cada dólar ganho tinha peso, cada revés doía. Apesar de inúmeras rejeições em testes, elas permaneceram unidas e se motivaram mutuamente. Essa fase lhes ensinou perseverança e autoconfiança. Quando a WWE as notou em 2006, durante a Diva Search, elas estavam prontas. De funcionárias de hotel, elas se tornaram estrelas da WWE que ajudaram a moldar uma nova era do wrestling feminino. O que acontece quando você não desiste, apesar da constante rejeição? 5. Mustafa Ali. Antes de Mustafa Ali se tornar um wrestler rápido, corajoso e inspirador na WWE, ele vestia um uniforme completamente diferente. Ele trabalhava como policial. Criado em uma família de origem paquistanesa, Ali estava ciente desde cedo dos preconceitos que pessoas com nomes estrangeiros ou outras origens enfrentam. Sua decisão de se tornar policial não tinha a ver com poder, mas com responsabilidade. Ele queria mostrar que confiança, justiça e respeito não são uma questão de origem ou aparência. Apesar da profissão exigente, Ali nunca conseguiu abandonar sua paixão pelo wrestling. Durante o dia, ele cumpria seu dever como policial. À noite, ele dirigia para pequenas arenas para lutar em shows independentes. Muitas vezes, ele não recebia dinheiro por isso. Para evitar problemas com seu emprego, ele até se apresentava mascarado, para que ninguém reconhecesse sua identidade. Houve noites em que ele só terminava seu turno por volta das 3 da manhã e depois dirigia por horas, apenas para chegar a tempo para uma luta. Essa carga extrema cobrou seu preço, mas valeu a pena. Em 2016, Ali recebeu sua chance no Cruiserweight Classic da WWE. Com sua energia, coragem e história, ele tocou os fãs. De policial que lutava secretamente à noite, ele se tornou um exemplo de perseverança. Quão longe você iria para permanecer fiel à sua paixão? 6.
Stone Cold Steve Austin. Quando se pensa em Stone Cold Steve Austin, logo se vê o anti-herói rebelde, latas de cerveja, stunners e confrontos abertos com Vince McMahon. Mas antes do barulho da garrafa de vidro se quebrando se tornar lenda, Austin teve uma vida de trabalho totalmente sem espetáculo. Depois de deixar a faculdade poucos créditos antes de se formar, Steven Anderson, como ele era chamado na época, precisava ganhar dinheiro rapidamente. Ele encontrou trabalho em uma transportadora no Texas, onde atuava como operário de armazém e operador de empilhadeira. Seus dias consistiam em levantamento pesado, carga e descarga de caminhões e turnos intermináveis sob o sol escaldante. Suor, exaustão e rotina dominavam seu dia a dia. Austin disse mais tarde que esse trabalho lhe ensinou disciplina e dureza física, mas também o fez perceber que ele não queria passar toda a sua vida entre caixas e paletes. Enquanto outros iam para casa depois do trabalho, ele pensava em objetivos maiores. No meio das pilhas de carga, desenvolveu-se o desejo por um palco onde ele pudesse mostrar sua personalidade e seu espírito de luta. Apesar do trabalho exaustivo, Austin continuou treinando e apostou tudo em um novo futuro. A decisão de deixar o armazém e se dedicar totalmente ao wrestling mudou sua vida para sempre. Se ele não tivesse ousado dar esse passo, não existiria a Attitude Era. Quantas lendas surgem exatamente nesses momentos de decisão? 7. Brock Lesnar. Quando se vê Brock Lesnar, parece quase que ele nasceu para a dominação. Mas sua enorme força não surgiu sob os holofotes, mas sim longe deles, em uma fazenda em South Dakota. Desde criança, o dia a dia de Lesnar era marcado por trabalho físico árduo. Cedo pela manhã, ele ajudava na alimentação dos animais, trabalhava nos campos e realizava tarefas que exigiam resistência e disciplina. Esses anos moldaram não apenas seu corpo, mas também uma mentalidade que não conhecia desculpas. Depois de deixar a vida na fazenda, Lesnar trabalhou na construção civil. Também lá, tratava-se de força bruta, dias longos e resistência física. Essas experiências lançaram as bases para sua carreira posterior no wrestling amador, no qual ele rapidamente se destacou e ganhou títulos nacionais. Seu talento finalmente lhe abriu as portas da WWE, onde ele foi rapidamente aclamado como o Next Big Thing. Mas Brock Lesnar sempre buscou novos desafios. Ele deixou a WWE no auge, tentou a NFL e depois se tornou até campeão dos pesos pesados do UFC. Do trabalhador rural ao operário da construção, até um dos atletas mais perigosos do mundo. O caminho de Lesnar mostra o quão longe a disciplina bruta pode levar. Seu sucesso foi realmente predestinado, ou o resultado de anos de trabalho duro. 8. Sheamus. Antes de Sheamus entrar no ringue da WWE como o temível Celtic Warrior, sua vida profissional seguiu um caminho que poucos associariam a um brutal powerhouse. Na Irlanda, ele inicialmente trabalhou como técnico de TI. Em vez de exibir músculos, ele sentava em frente a computadores, resolvia problemas técnicos e cuidava de sistemas e redes. A ideia de que esse lutador alto e ruivo um dia consertava teclados parece quase surreal, mas faz parte de sua história. Mas a rotina de escritório não o preenchia. Sheamus procurou algo que se adequasse melhor à sua presença física e finalmente mudou para uma área completamente diferente. Ele trabalhou como segurança em uma boate em Dublin, um lugar onde disciplina, atenção e força física eram exigidas. Lá, ele encontrou personalidades conhecidas, incluindo Bono do U2. Sua tarefa era garantir a segurança e evitar escaladas, uma responsabilidade que exigia calma e controle. Essas experiências contrastantes moldaram seu caráter. A técnica libanesa lhe ensinou paciência. O trabalho como guarda-costas aguçou sua vigilância. Quando Sheamus finalmente deu o passo para o wrestling, ele trouxe exatamente essas qualidades para o ringue. De técnico de TI e protetor de boate, ele se tornou um multicampeão.
Quão intensamente profissões aparentemente estranhas moldam o caminho para uma lenda. 9. Becky Lynch. Antes de Becky Lynch ser celebrada como uma das figuras mais marcantes do wrestling feminino moderno, seu caminho passou por várias profissões que, à primeira vista, nada tinham a ver com uma vida no ringue. Um de seus primeiros empregos foi o de comissária de bordo na Aer Lingus, a mesma companhia aérea onde sua mãe trabalhava. Durante 4 anos, Becky garantiu a segurança dos passageiros, manteve a calma mesmo em situações estressantes e aprendeu a assumir responsabilidades, bem acima das nuvens, longe de qualquer arena de wrestling. Mas sua busca não terminou aí. Becky foi atraída pelo palco, trabalhou como atriz de teatro e acumulou experiência em expressar emoções, contar histórias e lidar com o público. Habilidades que mais tarde se tornaram cruciais quando ela moldou sua carismática personalidade, The Man. Além disso, ela trabalhou como bartender em pubs irlandeses, um trabalho que exigia rapidez, resiliência e a capacidade de lidar com os mais diversos tipos de pessoas. Até como pizzaiola, ela ganhou seu dinheiro por um tempo. Todas essas atividades pareciam insignificantes, mas elas criaram a base para sua carreira. Becky aprendeu disciplina, autoconfiança e perseverança. Quando ela finalmente chegou à WWE, ela não estava apenas fisicamente pronta, mas também mentalmente forte. Quão fortemente esses anos silenciosos, longe dos holofotes, moldam o sucesso posterior. 10. Roman Reigns. Hoje, Roman Reigns é conhecido como o dominante Tribal Chief, uma das figuras mais poderosas da história da WWE. Mas antes de ele estar no topo da empresa, seu caminho estava longe de ser direto. Após uma bem-sucedida carreira no futebol universitário em Georgia Tech, Joe Anoa'i inicialmente perseguiu o sonho da NFL. Ele assinou com o Minnesota Vikings e depois com o Jacksonville Jaguars, mas ambas as passagens terminaram mais rápido do que ele esperava. O sonho da grande carreira no futebol americano desmoronou. Em vez de desistir, Roman buscou alternativas. Ele foi para a CFL canadense e jogou uma temporada pelo Edmonton Eskimos. Também lá, o grande avanço não aconteceu, mas essa época fortaleceu sua resiliência mental e disciplina. Após o fim de suas ambições no futebol americano, ele se viu de repente sem uma perspectiva clara. Para ganhar dinheiro, ele aceitou um emprego inesperado. Ele montava móveis de escritório para a empresa de sua irmã. Montar mesas, armários, trabalho físico sem aplausos, um forte contraste com o homem que mais tarde dominaria na WWE. Somente quando Roman assinou com a FCW, junto com seus primos, os Usos, um novo capítulo começou. Longe dos holofotes, ele trabalhou pacientemente em si mesmo, até que finalmente se tornou o superstar que hoje domina arenas inteiras. Quantas vezes é justamente essa fase no anonimato que decide a verdadeira grandeza? Essas histórias mostram que a fama raramente surge da noite para o dia. Por trás de cada grande nome, há anos de trabalho duro, dúvidas e empregos que quase ninguém conhece. Do operário de armazém ao policial, passando pelo montador de móveis, todos esses caminhos levaram, em última análise, ao ringue da WWE. Qual dessas histórias mais te surpreendeu? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe um like e escreva sua opinião nos comentários. Assim, você não perderá mais nenhuma história emocionante do mundo do wrestling.